Fala galera, professor Anderson Magalhães na área para esta aula sobre romantismo no Brasil, toda a parte teórica e também vamos resolver questões no final, tudo bem? Eu peço que você que não é inscrito aqui no canal do YouTube do professor Anderson Magalhães, faça essa inscrição agora aí para valorizar aqui o nosso trabalho que está sendo feito com muito carinho para você, beleza? Galera, vamos falar sobre o romantismo no Brasil, essa escola literária que se inicia em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, tudo bem? Vamos ver aí, primeiramente, um contexto histórico envolvendo o romantismo no Brasil, deixar tudo isso bem estruturado para você agora. Vamos lá, pessoal? Então, o contexto histórico do romantismo no Brasil. Olha só, temos aqui, em relação ao contexto histórico, uma escola literária que surge após a independência do Brasil, após 1822. Portanto, é de se supor que haveria aqui um sentimento nacionalista, um sentimento de amor à terra, amor às coisas do Brasil. E é isso que acontece, e é nesse contexto que surge o romantismo, tudo bem? Então tá ali bem estruturado para você. Após o grito da independência, em 1822, surge uma nova mentalidade no povo brasileiro, que deseja reforçar a nova realidade, negando aquilo que tinha origem na cultura portuguesa. Isso é natural, galera. Isso é normal. Eu tenho aqui um contexto histórico. E a arte vai imitar a vida, né? A arte vai acompanhar aquilo que está acontecendo na realidade, né? Então nós temos dentro de um contexto histórico um país deixando de ser colônia, no caso o Brasil, deixando de ser colônia de Portugal, e passando a ter uma independência. Logicamente, a arte literária iria mudar a sua mentalidade também. E isso acontece. Além disso, o Brasil atravessava um momento marcado por reformas políticas, ânimo de liberdade, sim, necessidade de construção de uma nova nação. Destacam-se nesse cenário o nacionalismo, olha aqui, ó. Então isso aqui é importante, olha só, o romantismo tem esse caráter nacionalista, de valorização da pátria, tá? O marco que aponta para o início do romantismo no Brasil foi a obra Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, de Gonçalves de Magalhães. Nesta obra, o autor expõe como o romantismo está ligado ao compromisso do escritor consigo, não sendo as obras julgadas pela forma, e sim sentidas pelo leitor. Então aqui, pessoal, nós temos mais uma das características do romantismo no Brasil, que é o egocentrismo, né? Então, o poeta, o escritor, ele tem compromisso com ele mesmo, com o próprio eu, né? É a pessoalidade, né? O compromisso com o seu eu, com a subjetividade, aquilo que você pensa, aquilo que você é enquanto ser humano, tudo bem? Vamos avançando aí, galera, vamos avançando para falar sobre as características do romantismo no Brasil. Estão elas aí listadas para você, estão na tela aí, muito importantes essas características, tá? Temos lá, o romantismo tem o rompimento com a cultura precedente, que é o arcadismo. No arcadismo havia o predomínio da racionalidade, tá? Tudo bem? Temos também ali como característica do romantismo no Brasil a subjetividade. Subjetividade, aquilo que é próprio de cada indivíduo, aquilo que é próprio de cada ser. E valorização das expressões dos sentimentos e a manifestação do eu, né? Então, sempre nesse contexto de valorizar a subjetividade, aquilo que é intrínseco a cada ser humano. Liberdade, originalidade, com a criação da forma livre de regras, também faz parte aí do romantismo, né? Idealização da mulher, isso é importante, pessoal. No romantismo temos essa idealização da figura feminina, da mulher, né? Muitas vezes culminando no amor platônico, isto é, aquele amor não correspondido, uma idealização de um amor que não se efetivava, não acontecia. Indianismo, pessoal, esse indianismo ele também está presente como uma das características do romantismo no Brasil. O índio é apresentado como herói.
a evasão, pessoal, o escape, o chamado escapismo do mundo real, ou seja, o desejo romântico de se afastar da realidade e habitar um mundo idealizado, tá? E também o patriotismo, galera, com expressões de nacionalismo exacerbado. Nacionalismo exacerbado nós chamamos de ufanismo. Então, nesta tela aí, temos as características do romantismo no Brasil. Você precisa saber, tudo bem? O que você precisa fazer também agora é, além de saber as características do romantismo no Brasil, é deixar o seu like aí nesta aula que eu tenho certeza que está sendo muito produtiva para você. Você já sabe o contexto histórico do romantismo no Brasil, você já sabe as características do romantismo no Brasil, então você tem que deixar seu like aí, sim, porque o professor Anderson Magalhães está fazendo um trabalho aqui muito top para você. Outra coisa também, galera, tá aqui, até registrei aqui para você, ó, marco temporal do romantismo no Brasil. Nós podemos fazer uma baliza do tempo aí, o romantismo de 1836 a 1881, tá? Isso é importante porque nós temos o romantismo no Brasil dentro do que nós chamamos de Brasil Império. Aliás, a história do Brasil chama de Brasil Império, tudo bem? Então o romantismo ele está dentro desse contexto histórico do Brasil Império, tá? 1836 até 1881, e aí depois disso nós entramos em uma outra escola literária, tá? Que é o realismo, mas aí é um papo para outra aula, tudo bem? Tranquilão? Vamos avançando aí, galera, vamos avançando no romantismo aí. Pessoal, quando falamos de romantismo no Brasil, quando falamos sobre romantismo, pessoal, no Brasil, podemos subdividir o romantismo no Brasil em duas vertentes. A poesia romântica e a prosa romântica. Pessoal, poesia e prosa. Qual é que é a diferença entre poesia e prosa? A poesia é o texto produzido em versos, poemas. A prosa é aquele texto produzido em forma de parágrafos, com parágrafos, né? Do início da linha até o final. Isso é uma prosa, tudo bem? Pessoal, quando falamos de poesia romântica, o que nós temos? Temos como subdivisão o seguinte: primeira geração, segunda geração e terceira geração, tudo bem? Então, se liga lá, se liga lá. Poesia romântica. O que nós temos na poesia romântica? A primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. A primeira geração é a geração que valorizava o indígena brasileiro. Por isso, é a característica dela, o indianismo e também o nacionalismo. Na segunda geração do romantismo brasileiro, foi a geração mais intensa e depressiva, que foi o auge do romantismo no Brasil, a segunda geração. Então é chamada também de ultrarromantismo, byronismo ou mal do século, tá? E a terceira geração do romantismo no Brasil é o condoreirismo, que trabalhava com temáticas sociais, como, por exemplo, nessa geração, né, a abolição da escravatura, e também eles queriam a proclamação da República, tá? Então, se liga lá, poesia romântica, primeira, segunda e terceira geração. Já quando nós falamos de prosa romântica, pessoal, nós não temos a divisão em gerações, mas sim no enfoque que aquela prosa dá. Então a prosa romântica, ela pode ser social urbana, quando ela tem como cenário os centros urbanos e como foco o cotidiano burguês. A prosa pode ser indianista, quando apresenta o indígena como protagonista. A prosa pode ser regionalista, quando foca usos, costumes, paisagens típicos de uma determinada região e registra o modo de falar regional. Ou a prosa também pode ser uma prosa histórica, né? Retratando o passado histórico brasileiro. Tudo bem? Então tá aí, pessoal. Quando nós falamos de romantismo no Brasil, podemos falar de poesia romântica ou de prosa romântica. A poesia romântica é subdividida em gerações. A prosa romântica pode ser social urbana, indianista, regionalista ou histórica, dependendo do enfoque que é dado para aquela prosa, tudo bem? Agora, avançando na nossa aula, né? Avançando na nossa aula, vamos falar sobre a poesia romântica e cada uma das gerações românticas aí na poesia, tudo bem?
Vamos avançando então, galera. Vamos lá, então. Deixei aí na tela estruturado para você. Ó. Vamos falar agora sobre a poesia romântica. A garganta, né? Vamos lá, então? Se ligou? Eu tenho poesia romântica e prosa romântica. Agora eu vou falar da poesia romântica, que você já sabe, dividida em 3 gerações. Vamos avançando então, galera, e falar da primeira geração romântica. Pessoal, a primeira geração romântica tem como características o indianismo e o nacionalismo, principais características dessa primeira geração. Temos aqui, ó, alguns versos aqui de Juca Pirama. Juca Pirama, que é uma obra de Gonçalves Dias, tá? Nessa obra, pessoal, nós podemos ver ali uma idealização do índio, uma exaltação da natureza. Isso mesmo, pessoal. Nessa primeira geração romântica, nessa geração, eles tinham a preocupação de construir uma identidade nacional após a independência e a valorização de elementos nativos do Brasil. Isso é muito importante na primeira geração romântica, tá? Então, esse sentimento nacionalista, esse indianismo, né, valorizando ali o índio, idealizando o índio, tudo bem? Tranquilo? Por exemplo, ali Gonçalves Dias. Basicamente, galera, quando nós falamos de primeira geração romântica, nós falamos de 2 autores básicos, que são os Gonçalves, né? O Gonçalves Dias, por exemplo, que escreveu aí Juca Pirama, e o Gonçalves de Magalhães. Então, esses 2 Gonçalves são os principais autores da primeira geração romântica, tá? Vamos ver, então, cada um deles aí de forma mais detalhada. Vamos lá. Gonçalves Dias, está ele aí na tela, olha só a fotinha dele, né, para você, estruturada aí. Maranhense, pessoal. Nasceu lá no Maranhão em 1823. Então, Gonçalves Dias concluiu os estudos em Portugal. Lá ele se formou em Direito na Universidade de Coimbra. Retornou para o Brasil, transformando-se em uma personalidade muito querida, inclusive pelo imperador Dom Pedro II. Ele faleceu em 1864, quando o navio em que ele estava naufragou, tá? O que acontece? O Gonçalves Dias, ele era tuberculoso. Ele ia para Portugal se tratar da tuberculose e voltava. Em uma dessas indas e vindas dele, na vinda, o navio em que ele estava naufragou, inclusive a obra Os Timbiras estava com ele no navio e essa obra naufragou e foi para o fundo do oceano junto com ele. Tudo bem? Principais obras de Gonçalves Dias, pessoal, olha aqui, ó. Canção do Exílio, Juca Pirama, Dicionário de Língua Tupi e Os Timbiras, uma obra inacabada, tá? Como eu disse, parte dessa obra estava com ele no navio, quando o navio afundou, tá? E aí ele perdeu, obviamente, né, a obra, né, aquilo que estava escrito. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui, eu separei para vocês aqui a Canção do Exílio, separei, tá aqui, ó, a Canção do Exílio aí para você, estruturada, tá? A Canção do Exílio, ela é um exemplo desse nacionalismo. Observe aqui alguns versos, olha só. Nosso céu, ó, tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Observe o nacionalismo presente aí nessa primeira geração romântica. Você pode observar isso na Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Pessoal, isso aí é nacionalismo demais, velho. Primeira geração romântica, tudo bem? Então, Gonçalves Dias aí, já falamos, tranquilo? Vamos falar agora de Gonçalves de Magalhães, pessoal. Domingos Gonçalves de Magalhães, nascido no Rio de Janeiro, meu conterrâneo.
é considerado fundador do romantismo no Brasil por ter publicado, em 1836, a obra Suspiros Poéticos e Saudades, pessoal. Esse aí é o marco inicial do romantismo no Brasil. Em 1836, Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, que eram duas obras em um só volume, tá? E aí, esse é o fato bem relevante aí sobre Gonçalves de Magalhães, tá? Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836, Poesias, Confederação dos Tamoios e também a revista Niterói. Essa revista Niterói aí, ele foi um dos fundadores da revista Niterói, né, o Gonçalves de Magalhães. Ele morava em Paris e foi um dos fundadores da revista Niterói, tá bom? Tranquilo? Beleza, pessoal? Foi na época que ele morava em Paris ainda, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos avançando aí, vamos avançando. E vamos, Canção do Exílio já falamos, para a segunda geração do romantismo brasileiro. Pessoal, essa geração aí, a segunda geração, foi a mais intensa e a mais depressiva das três gerações. E essa geração recebeu três nomes. Ultrarromantismo, por ser o auge do romantismo no Brasil, tá? Então, ó, ultrarromantismo, porque foi realmente o auge do romantismo no Brasil. Byronismo, pela grande influência do poeta inglês Lord Gordon Byron. E também Mal do Século. Esse nome Mal do Século foi dado pelos franceses ao apogeu dessa escola literária na França. Tá? Tudo bem? Tranquilo aí? Então tá. Então, ultrarromantismo, byronismo e Mal do Século são três nomes que você pode ver na sua prova quando estiver se referindo à segunda geração romântica. Tudo bem? Pessoal, as paisagens eram tumulares. Eles se reuniam, né, em cemitérios com bebidas e faziam reuniões em cemitérios, né? Então, em lugares assim que pra gente pode parecer estranho, mas que refletiam o pessimismo desesperado dele, né? Que marcou aquela geração. Então, as paisagens tumulares, o gosto pelo mórbido, o pessimismo desesperado marcaram essa geração edificada por poetas que, em sua grande maioria, morreram jovens. Pessoal, isso aqui é bem estranho mesmo, tá? Para essa segunda geração romântica aí, nós temos quatro grandes nomes. Álvares de Azevedo, morreu aos 20 anos de idade. 20 anos de idade, tá? Casimiro de Abreu, pessoal, também é um grande nome dessa segunda geração romântica. Casimiro de Abreu morreu aos 21 anos de idade. Junqueira Freire morreu aos 22 anos de idade. E o Fagundes Varela, que é o que morreu mais velho, morreu aos 33 anos de idade, pra você ter uma ideia, né? Ou seja, morreram muito jovens, né, pessoal? E em sua breve passagem pelo mundo, eles revelaram uma sensibilidade delirante. E podemos dizer aqui, ó, que tédio, angústia, melancolia, né, o spleen, não eram apenas circunstâncias literárias, mas uma perspectiva de vida para eles, tá? Inclusive, esses poetas aí da segunda geração romântica, em geral, eles possuíam problemas pessoais, né? Eles tinham na vida dele alguma tragédia, né? E aí isso acabava refletindo também na poesia, mas era a vida deles, era realmente aquilo ali. Era uma vida que refletia, na verdade, a literatura deles refletia aquilo que eles tinham enquanto cotidiano de vida na realidade, né? Tranquilo? Não era os escritos deles não eram apenas marcas, não eram apenas, como podemos dizer assim, não faziam parte apenas da imaginação deles, faziam parte da realidade, né? Tranquilo? De cada um desses poetas, bem? Então o que nós queremos colocar aqui é justamente isso para você, que aquilo que você vê nessa segunda geração romântica, enquanto literatura produzida por eles, também fazia parte do cotidiano de cada um daqueles poetas, tudo bem? Tranquilo? Bem estruturado aí para vocês? Vamos ver então cada um desses poetas da segunda geração do romantismo brasileiro. Vamos lá, vamos avançando. Álvares de Azevedo, nascido em São Paulo em 1831, aos 16 anos ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e envolveu-se com os frequentadores da Sociedade Epicureia.
que promovia reuniões regadas a cerveja, vinho e éter em cemitérios ou repúblicas de estudantes. Faleceu aos 20 anos de idade, olha isso, ó, aos 20 anos de idade, quando cursava o 5º ano da faculdade. Pessoal, isso aqui tem uma história, né? Quando entraram no quarto do Álvares de Azevedo, após a morte dele, ele era um pouco mórbido. Ele marcava lá na parede, em cada ano, o nome do aluno, do estudante, do universitário que havia falecido naquele ano. Por quê? Porque havia uma convicção entre eles, na faculdade, de que todo ano morreria um quintoanista. Todo ano morreria alguém que estava no 5º ano da faculdade. Ele marcou lá 1850, fulano de tal. 1851, fulano de tal. 1852, foi ele mesmo. Ele faleceu em 1852 e ele estava no 5º ano. Então aquilo que ele tinha como observação realmente aconteceu de fato e aconteceu com ele. Ele faleceu no 5º ano da faculdade, tudo bem? Aos 20 anos de idade, né? Principais obras do Álvares de Azevedo: Lira dos 20 anos, Noite na Taverna, O Conde Lopo, O Poema do Frade. Tranquilo? Beleza? Bem estruturado aí para você? Álvares de Azevedo. Vamos avançando aí, galera. Vamos avançando e vamos falar de Casimiro de Abreu. Nascido em 1839, no Rio de Janeiro, seguiu para Lisboa por determinação do pai aos 14 anos. Pessoal, o Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu era de família abastada, tá? O pai dele era rico, tinha muito dinheiro e mandou ele lá para Portugal lá. Em Portugal, teve sua peça teatral Camões e o Jaú encenada no Teatro Dom Fernando. A pureza e a sinceridade de seus versos, com as temáticas de amor, medo e saudade, renderam-lhe admiradores e popularidade. O Casimiro de Abreu faleceu em 1860, tá? Ele tem uma obra publicada, tá, na poesia, que é Primaveras, 1859, um ano antes de ele morrer. Camões e Jaú é teatro, tá? Não é literatura, é teatro. Beleza? Tranquilão? Vamos avançando aí, galera. Vamos avançando. Junqueira Freire, pessoal. Junqueira Freire, nascido em 1832, viveu apenas 22 anos. Sua vida familiar foi profundamente infeliz. Como já disse, isso é uma tônica, esses problemas aí com esses poetas da segunda geração romântica. Então esses problemas são corriqueiros ali na vida deles, pelos conflitos que assistia em casa e pelo grave problema cardíaco que tinha. Ele tinha um problema de coração, né? O coração dele aumentava, né? Tinha hipertrofia cardíaca. Aos 18 anos, sofreu uma grande desilusão amorosa que o levou à vida religiosa. Em 1854, abandonou o mosteiro e foi cuidar de sua saúde. E aí, nesse momento, ele conheceu um grupo de escritores e passou a ter admiração por Voltaire, o grande iluminista. Disse também, pessoal, que o Junqueira Freire, ele tirou do quarto dele a imagem de Jesus Cristo e colocou uma imagem de Voltaire, o tal do iluminista, o grande iluminista Voltaire, né? Dado ali a admiração que o Junqueira Freire passou a ter pelo Voltaire, né? Principais obras aí do Junqueira Freire, pessoal: Inspirações do Claustro e também Contradições Poéticas. SD aqui, ó, significa sem data, tá? Não tem uma data certa ali da publicação dessa obra, Contradições Poéticas, tudo bem? Então, mais um poeta da segunda geração romântica, que foi o Junqueira Freire, mais um que morreu bem novo, aos 22 anos de idade, tudo bem? Vamos avançando, galera, vamos avançando e falar sobre Fagundes Varela. Fagundes Varela está aí na tela, bem estruturado para você. Nascido em 1841, no Rio de Janeiro, tendo partido para São Paulo em 1859 e em 1862 iniciou o curso de Direito. Então, observe, ele foi para São Paulo em 1859. E só começou o curso de Direito em 1862.
E eu te digo, o que aconteceu nesse intervalo? Ó, Fagundes Varela gostava de tomar uma. Ele era boêmio pra caramba, ele vivia na noite, tomando, manguaçando, né? E isso impediu que ele conseguisse entrar na faculdade, né? Ele entrou, mas ele demorou ali 3 anos, desde que ele foi para São Paulo, né? Para conseguir entrar na faculdade. Ele demorou um tempo ali porque ele gostava de manguaçar. E aí, em 1862, ele iniciou o curso de Direito. Apesar da bebida e dos percalços no casamento, seu filho faleceu, né? Aos 3 meses de vida. Ele teve um filhinho que morreu com 3 mesinhos de vida só. Ele foi um escritor fértil e a publicação de seus livros era muito celebrada pela crítica, tá? Em 1886, ele retornou à casa de seu pai e ali residiu até 1870. A partir de 1873, uma decadência tomou conta da vida dele. Faleceu em 1875, vítima de um insulto cerebral, aos 33 anos de idade. Então, foi o que morreu mais velho aí dentre esses da segunda geração romântica, né? Faleceu com 33 anos. Principais obras de Fagundes Varela: Noturnas, O Estandarte Auriverde, Vozes da América, Cantos e Fantasias, Cantos Meridionais, Cantos do Ermo e da Cidade, Anchieta ou Evangelho nas Selvas, Cantos Religiosos, O Diário de Lázaro, tá? Pessoal, então esses foram os principais autores da segunda geração romântica. Vamos falar agora sobre os poetas da terceira geração romântica. Na verdade, o que nós vamos falar é sobre o poeta Castro Alves, que é o maior expoente, disparado, o maior expoente da terceira geração romântica, tudo bem? Vamos avançando aí, pessoal. Vamos falar agora, então, da terceira geração do romantismo no Brasil. Vamos lá. Pessoal, a partir de um núcleo de articulação do Recife, composto de estudantes universitários, a problemática social começou a ser abordada nos versos que corriam em estilo panfletário. Isso mesmo. A terceira geração romântica, pessoal, ela se envolveu com questões sociais, tá? Nesse período ocorre o que se chama de poesia social. Alguns autores também chamam de poesia de combate, por sua temática fundamental, caracterizada por defender os ideais do abolicionismo e da república. Então você tem que gravar isso, ó. Quando a gente fala de terceira geração romântica, estamos falando em defesa do abolicionismo, ou seja, a abolição da escravatura, e também defendiam a proclamação da república, tudo bem? Essa poesia aí, pessoal, da terceira geração romântica, ela também é chamada de poesia hugoana, pela influência de Victor Hugo, que era um escritor romântico francês e também preocupado com as causas sociais. Como o Victor Hugo, lá na França, era preocupado com as causas sociais, ele também fazia parte do romantismo francês, então naturalmente ele influenciou a terceira geração romântica, tá? Essa geração, pessoal, geração romântica, a terceira geração romântica, também é chamada de condoreira. Por quê? Porque o condoreirismo é isso. Ele é um estilo dramático, pomposo, exclamativo, hiperbólico, né? Exagerado, repleto de interjeições, metáforas, apóstrofes. A apóstrofe é aquela figura do chamamento, é a figura de linguagem, né? Do chamamento. Deus, né? Tem lá em Vozes da África, quando o Castro Alves coloca: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Apóstrofe, né? Uma evocação, chamamento de forma exagerada, né? Exclamativa, hiperbólica, com interjeições. Tudo bem? Tranquilo, galera? Então temos aí a terceira geração romântica, tá? E aí, pessoal, falar da terceira geração romântica é falar de Castro Alves, não tem jeito, é falar de Castro Alves, tá? Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em Curralinho, na Bahia, em 1847. Poeta exaltado e defensor ardoroso do abolicionismo, seus poemas eram declamados em festas e reuniões acadêmicas. Então, olha só, poeta exaltado,
defensor do abolicionismo. Seus poemas eram declamados em festas e reuniões acadêmicas. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Você precisa gravar isso aqui, ó. Abolicionismo. Queria acabar com a escravidão. Em 1868, Eugênia Câmara, que era uma atriz e poeta portuguesa, esposa de Castro Alves, rompeu o casamento e Castro Alves mergulhou em depressão. Em 1869, isso aqui foi uma fatalidade, em uma atividade de caça, Castro Alves sofreu um disparo acidental de espingarda, que levou à amputação do seu pé esquerdo, tá? Então ele teve esse problema aí, porque ele estava depressivo, ele fazia atividade de caça para passar o tempo, e aí ele atravessando um rio lá, um matagal, e a espingarda disparou acidentalmente no pé esquerdo dele, fez uma gangrena, e aí ele teve que amputar o pé. Principais obras de Castro Alves: Espumas Flutuantes, Gonzaga ou A Revolução de Minas, A Cachoeira de Paulo Afonso. Tranquilo, pessoal? Tá aí. De terceira geração romântica, o que nós temos para falar é Castro Alves, tá? É Castro Alves. Então, olha só. Eu comentei com vocês aí, já sobre a primeira geração romântica, segunda geração romântica e a terceira geração romântica. Ou seja, com isso nós fechamos a poesia romântica. A poesia romântica é dividida em gerações. E agora, o que falta? Falta falarmos sobre a prosa romântica. E é isso que nós vamos entrar agora. Terminamos aí a poesia romântica e agora nós vamos falar sobre a prosa. A prosa romântica. Pessoal, reforçando para você o seguinte. Quando a gente fala em prosa romântica, estamos falando em textos narrativos, narrativa longa, tá? Prosa romântica é isso, narrativa longa, tudo bem? Tranquilo? Bem estruturado aí para você? Então vamos avançando aí, falar aí da prosa romântica. Relembrando para você que a prosa romântica, a prosa não é dividida em gerações, como foi a poesia romântica. Na poesia romântica nós temos gerações. Aqui na prosa romântica, o que nós temos é a subdivisão dependendo do enfoque da prosa. Pode ser uma prosa social urbana, prosa indianista, regionalista ou a prosa histórica, tudo bem? Vamos a partir de agora ver cada um dos principais autores, tá, da prosa romântica no Brasil. Vamos avançando então e ver aí quais são os principais autores. Vamos lá. Primeiro deles, pessoal, primeiro grande autor da prosa romântica no Brasil, Joaquim Manuel de Macedo. Olha aí, ó. Nascido em 1820 e viveu até 1882. Nasceu no Rio de Janeiro, cursou medicina e durante o último ano da faculdade ele publicou A Moreninha, pessoal. Sim, A Moreninha é a grande obra-prima de Joaquim Manuel de Macedo, pessoal. Um êxito de público e de crítica. Pessoal, A Moreninha teve até novela depois, tá? Realmente uma grande obra. Apesar de ter se formado médico, Macedo nunca exerceu a profissão. Foi, acima de tudo, um intelectual, dedicado pesquisador de temas históricos, atuou como jornalista, dramaturgo, romancista, ele escreveu 17 romances, e também poeta. Pessoal, Joaquim Manuel de Macedo também dava aulas de história. E temos aqui as obras principais do Joaquim Manuel de Macedo. Ó. A Moreninha, de 1844, a grande obra-prima dele. O Moço Loiro, Os Dois Amores, Rosa, Vicentina, O Forasteiro, A Luneta Mágica, um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, né? O Culto do Dever, As Vítimas Algozes, O Rio do Quarto, As Mulheres de Mantilha, Memórias da Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor, que é uma rua super conhecida ali no Rio, né? Tranquilo então, pessoal? Tá aí, vida e obra de Joaquim Manuel de Macedo. Vamos avançando, pessoal, porque temos que falar também de mais um grande autor da prosa romântica no Brasil,
que é o Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida, que viveu por 30 anos, né? Ele viveu por apenas 30 anos, porque ele faleceu no naufrágio do navio Hermes em 1861, tá bom? Por isso que ele faleceu em virtude do naufrágio do navio em que ele estava. E o Manuel Antônio de Almeida foi jornalista, cronista, romancista, crítico literário, nasceu no Rio de Janeiro, concluiu o curso de medicina em 1855. Com as dificuldades financeiras, ele partiu para o jornalismo e para as letras. Em 1862 e 1853, entre esses 2 anos aí, ele publicou anonimamente e aos poucos, paulatinamente, os folhetins que compõem Memórias de um Sargento de Milícias. Pessoal, então tem aqui, ó, isso aqui é uma obra-prima, Memórias de um Sargento de Milícias, galera. Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias. E foram reunidas em um livro em 1854, o primeiro volume, e em 1855, o segundo volume, com o pseudônimo de Um Brasileiro. O seu nome apareceu na terceira edição, já póstuma, ou seja, após a morte dele, em 1863. Da mesma época, data ainda a peça Dois Amores, tá? E a composição de versos esparsos, tá? O romance, né, os Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, escrito no período do romantismo, retrata a vida do Rio de Janeiro no início do século XIX. Olha só agora, olha só que interessante, e desenvolve pela primeira vez na literatura nacional a figura do malandro. Então desenvolve pela primeira vez na literatura nacional a figura do malandro. E o Manuel Antônio de Almeida, ele morreu no naufrágio, né, do navio Hermes, próximo a Macaé, em 1861. Tudo bem? Tranquilo aí? Bem estruturado para você? Se ligou? Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, início aí o desenvolvimento na literatura nacional da figura do malandro. Tudo bem? Vamos avançando então, galera. Vamos avançando e vamos falar agora de José de Alencar, esse cara aí que é tão importante no romantismo e para toda a história da literatura brasileira. Bem, José de Alencar viveu 48 anos, né? Uma vida que ele faleceu por tuberculose, né? O José de Alencar. Então, ele nasceu em 1829, 1877, poderia ter vivido bem mais. Advogado, jornalista, político, orador, romancista e teatrólogo. Nasceu em Fortaleza, olha aí, ó, cearense, e faleceu no Rio de Janeiro. Em 1844, ele vai para São Paulo, permanece lá até 1850, salvo o ano de 1847, na qual ele foi para Olinda cursar o 3º ano da faculdade. E aí, formado, ele começa a advogar, a exercer a advocacia no Rio de Janeiro e passa a colaborar no Correio Mercantil, convidado por um amigo dele de faculdade, o Francisco Otaviano de Almeida Rosa. E também passou a escrever para o Jornal do Comércio os folhetins, né? Passou a escrever para o Jornal do Comércio os folhetins que em 1874 reuniu sob o título de Ao Correr da Pena, tudo bem? A sua notoriedade começou com Cartas sobre a Confederação dos Tamoios, de 1856. No mesmo ano de 1856, ele publicou o seu primeiro romance conhecido, pessoal. 5 minutos. Tá aqui, ó. 5 minutos. Tá? 5 minutos. Em 1857, revelou-se um escritor mais maduro e agora com a publicação de O Guarani, pessoal. Isso aqui é importante, ó. O Guarani. Tranquilo? Tá aí, ó. Bem estruturado para você, né? Então, José de Alencar. Mas temos mais aí para falar sobre José de Alencar? Temos mais coisas para falar dele? Ele escreveu romances indianistas, isso, ó. Isso é importante, ó. Indianistas, urbanos,
regionais, históricos, romances, poemas de natureza lendária, obras teatrais, poesias, crônicas, ensaios e polêmicas literárias, escritos políticos e estudos filológicos também. Pessoal, estudos filológicos são estudos acerca do desenvolvimento da língua portuguesa, tá? José de Alencar incorporou-se no movimento do indianismo na literatura brasileira do século XIX, em que a fórmula nacionalista consistia na apropriação da tradição indígena na ficção, a exemplo do que fez Gonçalves Dias na poesia. Em 1866, Machado de Assis, olha só isso, ó, Machado de Assis, em artigo no Diário do Rio de Janeiro, elogiou calorosamente o romance Iracema. Sim, pessoal, Iracema, uma obra-prima. Iracema é uma obra-prima de José de Alencar. José de Alencar confessou a alegria que lhe proporcionou essa crítica em Como e Por que Sou Romancista. Então ele publicou Como e Por que Sou Romancista, tá? Em agradecimento a Machado de Assis, aos elogios que Machado de Assis fez a ele, né? E nessa obra, Como e Por que Sou Romancista, ele apresentou a sua doutrina estética e poética, dando um testemunho de quão consciente era a sua atitude em face do fenômeno literário. Ou seja, ali ele mostrou toda a qualidade dele como escritor, né? José de Alencar, não por isso ele é tão famoso, eu tenho certeza que você já ouviu falar de José de Alencar, tudo bem? Vamos avançando aí, pessoal. Machado de Assis sempre teve José de Alencar na mais alta conta, ou seja, sempre prestigiou muito José de Alencar. E quando a Academia Brasileira de Letras, em 1897, foi fundada, o que aconteceu? Machado de Assis escolheu José de Alencar como patrono da cadeira número 23, tá? Então, José de Alencar é o patrono da cadeira número 23 por escolha de Machado de Assis, tá? Patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, tá? E quem escolheu isso foi Machado de Assis, tá? A obra de José de Alencar é da mais alta significação nas letras pela seriedade, consciência técnica e artesanal, e também pelas sugestões e soluções que ofereceu, facilitando a tarefa da nacionalização da literatura no Brasil e a consolidação do romance brasileiro, do qual foi o verdadeiro criador. Olha só que forte isso aqui, né? Que nós estamos afirmando. Então, olha só, ele facilitou o quê? A nacionalização da literatura no Brasil e consolidou o romance brasileiro. E mais, estou dizendo aqui, ó, ele foi o verdadeiro criador do romantismo no Brasil, né? Olha só que impactante aí. É a consolidação, né? O romantismo no Brasil se consolida a partir de José de Alencar, né? Sendo a primeira figura das nossas letras, foi chamado o patriarca da literatura brasileira. Sua imensa obra causa admiração pela qualidade e pelo volume, considerando aí o pouco tempo que José de Alencar pôde dedicar-lhe numa vida curta. Faleceu no Rio de Janeiro de tuberculose aos 48 anos de idade. Bem, então José de Alencar, pessoal, um dos maiores expoentes da literatura brasileira. Tudo bem? Pessoal, vamos avançando, pessoal. Visconde de Taunaí também faz parte da prosa romântica no Brasil. Olha aqui, ó. Nascido em 1843, viveu até 1899. Alfredo Maria Adriano de Stragnoli Taunaí nasceu no Rio de Janeiro, foi engenheiro militar, ele teve uma carreira militar uma carreira militar muito grandiosa, né? Foi até major do Exército. Professor político, historiador, romancista, teatrólogo, biógrafo, etnólogo e memorialista. Criado em ambiente culto, desenvolveu cedo a paixão literária. Estudou humanidades no Colégio Pedro II. Lá, no Colégio Pedro II, se bacharelou em letras em 1858. No ano seguinte,
ingressou no curso de Ciências Físicas e Matemáticas da Escola Militar. Em 1871, publicou o primeiro romance, Mocidade de Trajano, com o pseudônimo de Silvio Dinarte. E em 1872, publicou sua obra-prima, Inocência. Então, pessoal, olha aqui, ó. Inocência, obra de Visconde de Taunaí. Tudo bem? Em 1880, encetou uma fase de intensa atividade em prol de medidas como a imigração, liberdade gradual dos escravos, naturalização automática de estrangeiros. Ele lutou por essas causas. Em 1889, recebe o título de Visconde, olha aí, ó. A proclamação da República lhe cortou a carreira, dada a intransigente fidelidade com que permaneceu monarquista até a morte. Ele era defensor da monarquia, o Visconde de Taunaí. E aí, a partir da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, então, ele praticamente parou aí de produzir, né? Tranquilo? Vamos avançando aí, galera. Vamos avançando porque nós temos mais autores da prosa romântica para falar. E vamos falar agora sobre Bernardo Guimarães, nascido em 1825, viveu até 1884. Olha aí, ó. Magistrado, jornalista, professor, romancista, poeta. Nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, e faleceu também no mesmo lugar, Ouro Preto, Minas Gerais. Em 1847, na Faculdade de Direito de São Paulo, tornou-se amigo íntimo de Álvares de Azevedo. Olha só, então, ele encontra Álvares de Azevedo na faculdade, torna-se amigo dele e ele projetou, né, a publicação de 3 liras, né, uma obra que se chamaria 3 liras. Isso não aconteceu, até porque o Álvares de Azevedo morreu com 20 anos, né? Nem se formou, nem chegou a se formar o Álvares de Azevedo, né? Então ele chegou a projetar a publicação, o Bernardo Guimarães chegou a projetar, junto ali com o Álvares de Azevedo, a publicação dessa obra, 3 liras. E eles fundaram com outros estudantes, a Sociedade Epicureia, que ganhou fama no meio paulistano, né? É uma sociedade, eram estudantes, basicamente, eles se reuniam em cemitérios, né? Fundaram então a Sociedade Epicureia, que ganhou fama no meio paulistano. Em 1865, publicou Poesias. Em 1872, publicou O Seminarista. Em 1875, publicou o romance que melhor o situaria na campanha abolicionista e viria a ser a mais popular das suas obras, A Escrava Isaura, que teve até novela também depois, né? Então, olha aqui, ó, A Escrava Isaura demonstra a campanha abolicionista da época, produzida aí por Bernardo Guimarães, tá? Dedicando-se à literatura, escreveu ainda 4 romances e mais 2 coletâneas de versos. Deve-se registrar a sua produção de poesias obscenas, especialmente O Elixir do Pajé e A Origem do Menstruo, tudo bem? Toda a obra poética dele, pessoal, toda a obra poética conhecida por Bernardo Guimarães foi organizada por Alfonso de Guimarães Filho, tá? E foi publicada aí em 1959, tá? Pelo Ministério da Educação e Cultura. Bem? Tranquilo? Vamos avançando então, galera. Vamos avançando. Franklin Távora, que é o último autor aí que nós damos mais relevância na prosa romântica do Brasil. Franklin Távora, nascido em 1842, viveu até 1888, nasceu em Baturité, Ceará, mais um cearense, né? Assim como José de Alencar. Ainda criança, mudou-se para Pernambuco, onde se formou na Faculdade de Direito do Recife, em 1863. Távora defendeu uma literatura nordestina, sim, acusava o sul do país de receber influências exageradas do estrangeiro, bem? Problema aí do Franklin Távora, ele batia de frente com José de Alencar, né? Então, logicamente,
a corda ia romper do lado do Franklin Távora, né? Porque o José de Alencar, meu amigo, é o José de Alencar, né? Então você querer bater de frente, você é um escritor, quer bater de frente com o José de Alencar, vai sobrar para você. Não tem jeito. E foi o que aconteceu. Tanto que o Franklin Távora não teve uma repercussão maior na obra dele, né? Ele, desses todos aí, foi o mais ralézinho, digamos assim, né? Tranquilo? Fez errada a campanha contra José de Alencar por não concordar com seu romantismo idealista, né? Inclusive, Franklin Távora ele fez críticas a erros de língua portuguesa do José de Alencar. Olha, o cara realmente era totalmente anti-José de Alencar, era do contra José de Alencar. É tido como um dos precursores do realismo, sim, que é a escola literária que vem depois do romantismo, embora os seus romances ainda sejam grandiloquentes e românticos. No romance O Sacrifício, de 1879, são evidentes as concepções naturalistas. Intérprete literário de um regionalismo que se vinha exprimindo ideologicamente desde o início do século, defendeu, que eu falei aqui já, né? Defendeu o quê? A literatura do Nordeste, em oposição a uma literatura do Sul, considerada cheia de estrangeirismos e antinacionalismo, né? Pseudônimos adotados por ele, Semprônio e Fares Vés. Pessoal, quando ele fala aqui, ó, concepções naturalistas, ele está falando já das próximas concepções, da próxima escola literária, né? Como objetividade, né? Menos pessoalidade, ou seja, mais impessoalidade, certo? Então ele já está falando ali de características da próxima escola literária, tá? O Franklin Távora, ele está ali, então, em uma fase de transição do romantismo para o realismo, certo? Tranquilo? Mas eu vejo assim que o problema dele foi realmente querer bater de frente com José de Alencar. Aí não dá, né, Franklin? Aí realmente ia sobrar para você. Tranquilão, pessoal? Terminamos aí prosa romântica. E agora, professor, o que nós vamos fazer? Vamos resolver questões de prova para ver como que o tema romantismo pode aparecer ou já apareceu em provas aí para você, tudo bem? Então vou colocar aqui na tela aqui, ó. Olha lá. Questões sobre o romantismo. Vamos lá? Então, qual que é a ideia aqui, ó? Você pausa o vídeo e tenta resolver a questão. Pausa o vídeo e tenta resolver a questão. Pausa o vídeo e tenta resolver a questão. Tranquilão? Belezinha? Sossegado? Vamos avançando aí, galera. Vamos avançando. Tá lá, ó. Questão da SpaceX 2020, pessoal. Vamos lá. Dividida em 3 partes, a lira dos 20 anos, a lira dos 20 anos, revela as diferentes faces literárias de Álvares de Azevedo. Sobre esse conjunto de poemas, é correto afirmar que é uma obra o quê? Pessoal, olha só. Então eu tenho ali, ó, Lira dos 20 anos. Lira dos 20 anos. Tá dizendo já no enunciado que é de Álvares de Azevedo. Pô, se é de Álvares de Azevedo, eu já me ligo já. Na minha mente já vem Álvares de Azevedo, ele pertence à segunda geração do romantismo brasileiro. É a segunda geração do romantismo. A segunda geração do romantismo, ela é chamada de ultrarromântica. Ultrarromântica. É chamada de Pô, ficou ruim aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Vou botar aqui embaixo aqui, ó. É uma geração ultrarromântica. Também chamada de mal do século. Foi a geração mais depressiva, lembra? É a geração em que os poetas morreram cedo. Álvares de Azevedo morreu com 20 anos de idade. Casimiro de Abreu morreu com 21 anos. Junqueira Freire morreu com 22 anos. O Fagundes Varela morreu com 33 anos. Então é ultrarromântica. E aí, pessoal, o gabarito da questão aí só pode ser a letra A, né? Se é ultrarromântica, tá aqui, ó. A única alternativa que fala isso, ó.
é correto afirmar que é uma obra, ó, A Lira dos 20 Anos, é de Álvares de Azevedo. Então é o quê? Ultrarromântico, marcado pelo sentimentalismo e egocentrismo. Tá aí, gabarito letra A. Tudo bem? Não é escola modernista, não é terceira fase romântica. A terceira fase romântica, pessoal, trabalha com questões sociais, abolicionismo, proclamação da República. Letra D, primeira fase romântica, não. A primeira fase romântica é indianista, nacionalista, também não é. Não é. Barroco, não. Barroco é outra escola literária, tá? Tranquilo? Então vamos avançando aí, galera. Vamos avançando. FUVEST, mais uma questão. Vamos lá. Entre as obras mais comentadas de Visconde Taunaí estão O Encilhamento, A Retirada da Laguna e principalmente o romance. Pessoal, qual que é a obra-prima? Qual que é? Se você voltar o vídeo aí, voltar a aula, qual que é a obra-prima de Visconde Taunaí? Gabarito letra A. B de bola. Inocência. Inocência, pessoal. Inocência é a obra-prima de Visconde Taunaí. Obra de 1872, detalha as paisagens e a vida do sertão brasileiro. As viagens feitas por Visconde Taunaí foram essenciais para a qualidade desse romance regionalista. Tudo bem? Tranquilo aí? Beleza? Bem estruturado para você? Então tá. Olha só. A Moreninha, pessoal, é de Joaquim Manuel de Macedo. Clarissa é de Érico Veríssimo. Rosa, Joaquim Manuel de Macedo. A Escrava Isaura, Bernardo Guimarães. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos avançando então. Vamos avançando a mais uma questão. Vamos lá. Assinale a alternativa que completa adequadamente a asserção. Vamos lá. O romantismo, graças à ideologia dominante e a um complexo conteúdo artístico, social e político, caracteriza-se como uma época propícia ao aparecimento de naturezas humanas marcadas por... Então está perguntando aí quais são características do romantismo, né, pessoal? Então olha só, galera, podemos ir por eliminação aqui, ó. Teocentrismo não é. Temos que marcar aqui quando ele fala egocentrismo. Egocentrismo, sim. Professor, por que egocentrismo, professor? Por que egocentrismo? Pessoal, egocentrismo é a valorização do eu, da subjetividade, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu sou. É o egocentrismo. E isso tem sim no romantismo, tá? Então fica ali egocentrismo. Então fica entre a letra C e a letra E. Hipersensibilidade, sim. Melancolia ou alegria? Alegria não. Melancolia, pessimismo, angústia e desespero. Gabarito C de casa. Tranquilo, pessoal? Tranquilão? Vamos avançando, vamos a mais uma questão. Olha só, vamos a mais uma questão. Numere a coluna da esquerda de acordo com a coluna da direita, tendo em vista a poesia romântica brasileira. Vamos lá. Falando de poesia romântica brasileira, ele coloca lá, primeira geração, segunda geração, terceira geração. E aí, características dela. Vamos ver então? Vamos lá. Pessoal, as características ali, ó. Vamos começar pelo abolicionismo. Tá aqui, ó. Abolicionismo. Qual é a geração que fala de abolicionismo, galera? É a primeira geração? Não. Na primeira geração é indianismo, nacionalismo. É a segunda geração? Também não. A segunda geração é a geração depressiva, é a geração ultrarromântica, é a geração mal do século. Então não é a segunda, é a terceira geração. Pessoal, a terceira geração romântica é a geração condoreira, é a geração que fala de abolicionismo, abolição da escravatura, fala de proclamação da República, trabalha com temas, com questões sociais. Portanto, o abolicionismo é vinculado à terceira geração romântica, tá? E aqui também embaixo, ó, condoreirismo, né? Essa geração é chamada de geração condoreira. Essa terceira geração romântica é a geração condoreira, o condoreirismo, tá? Próxima característica, então, já foi lá, abolicionismo e condoreirismo. Isso aqui, ó,
autocomiseração exacerbada. Professor do céu, o que é autocomiseração? Cara, autocomiseração é ter pena de si próprio, é ter compaixão por si, né? E isso, galera, isso aí é muito, mas muito segunda geração. Lembra, a segunda geração é o auge do romantismo, do sentimentalismo, né? Então, ter pena de si mesmo então, autocomiseração exacerbada é segunda geração romântica, tá? A geração depressiva, lembra sempre disso, a geração mais depressiva é a geração na qual os poetas morreram cedo. Sempre reforço isso para você. Álvares de Azevedo faleceu com 20 anos, Casimiro de Abreu faleceu com 21 anos, Junqueira Freire faleceu com 22 anos, Fagundes Varela faleceu com 33 anos, foi o que faleceu mais velho. Então, uma geração marcada pela morte, tá? Pelo sentimentalismo exacerbado. Então, autocomiseração exacerbada, segunda geração. Obsessão pela morte, tá na cara, né? Segunda geração. Pessoal, indianismo, primeira geração. Nacionalismo, primeira geração. Então, a sequência é 3, 3, 2, 2, 1, 1. Gabarito, letra E. Gabarito, letra E. Beleza? Tranquilão? Vamos avançando, galera. Vamos avançando uma questão agora aí da SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Vamos lá. Temos ali as aspas ali, olha lá. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hábito perfumado. Hálito, seu hálito perfumado. Olha só, comparando a Iracema com vários elementos da natureza, olha só que bacana. Marque a alternativa que aponta a característica do romantismo presente no fragmento do romance Iracema, de José de Alencar. Pessoal, temos no romantismo a idealização da mulher, e é justamente isso que temos aí, olha só, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Ó. Agora ele vai descrever Iracema, olha só, Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, que é uma ave, e mais longos que seu talhe de palmeira, que é uma árvore. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendeia no bosque como seu hálito perfumado. Pessoal, então, tá comparando aqui, ó. Então vamos lá, vamos fazer aqui a análise das alternativas. Letra A, idealização da personagem mediante a associação entre aspectos humanos e elementos da natureza? Sim, gabarito letra A, matou a pau. Gabarito letra A. Idealização da personagem, idealização da mulher, é sim uma característica do romantismo e está presente nessas frases aí de Iracema, de José de Alencar, tá? Letra B fala de valorização do regionalismo, não. Letra C fala de locus amoenos, nada a ver, locus amoenos é arcadismo, tá? Letra E fala de empoderamento de minorias marginalizadas, nada a ver. E a letra E fala de reflexão crítica, não é reflexão crítica. Veja que ele descreve a Iracema, uma descrição, né? Não é uma reflexão crítica, tá? Vamos avançando, pessoal, vamos avançando para a última questão desta aula. Vamos lá. Você pausa o vídeo e tenta resolver, tá? Letra A. Aliás, vamos ver o enunciado, rapaz. A respeito do romantismo, é correto afirmar que... Então vamos lá. Letra A. É o primeiro movimento literário ocorrido no Brasil, iniciado com a publicação do poema épico Prosopopeia, e retrata um estado de tensão e desequilíbrio do homem da época? Não, pessoal. Isso aqui não é romantismo, isso aqui é barroco. Isso aqui é barroco. E tudo isso que ele falou aí na letra A refere-se a barroco. Letra B é uma escola que busca seguir os modelos greco-latinos, inspirada na frase de Horácio, fugere urbem. Pessoal, fugere urbem é fugir da cidade.
Teoria do Bom Selvagem, de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Os autores voltam-se para a natureza em busca da simplicidade. Ó, autores voltam-se para a natureza. Galera, isso aqui é bucolismo. A letra B, anote aí. Na letra B, ele está falando de arcadismo. Na letra B, o que nós temos é o arcadismo. Tranquilão? Na letra B é arcadismo. Letra C é um movimento exclusivamente poético? Para aí. Tá dizendo que o romantismo é exclusivamente poético? Não! Você assistiu essa aula até agora. O que eu falei já? O romantismo no Brasil ele subdivide em poesia e prosa. Não é só poesia, não é exclusivamente poético. E outra coisa, na letra C, quando ele fala aqui, ó, arte pela arte. Isso aqui é parnasianismo, meu amigo. Não tem nada a ver com romantismo, não. Tranquilo? Então, letra C não é. Letra D. A principal característica do movimento é a combinação de recursos estéticos, como a musicalidade, as sugestões cromáticas e sinestésicas. Sinestésicas refere-se à mistura de sensações, tá? Olfato, paladar, visão, audição, tá? Marcado pelo subjetivismo nas manifestações metafísicas e espirituais. Pessoal, letra D. Letra D, ele está falando sobre o simbolismo, que é outro movimento literário. Não é romantismo, não. É simbolismo. Eu estou na frente? É simbolismo. Está falando simbolismo na letra D. Letra E. Então, sim, a letra E vai ser a nossa resposta. A letra E vai ser o romantismo. Olha lá, ó. É um período voltado à pesquisa e à valorização da nacionalidade brasileira, que se inicia com esforços para a construção de uma cultura autêntica e única, buscando valorizar nosso passado histórico e exaltar a natureza pátria. Sim, galera, sim, 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 sim! Gabarito letra E é romantismo, é muito romantismo essa letra E, beleza? Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães. Eu espero que você tenha entendido esta aula bem completa sobre o romantismo no Brasil. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha compreendido esta aula. Estamos juntos, galera. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, continue acompanhando aqui o canal do YouTube do professor Anderson Magalhães, que só cresce. Muito bom. Acabamos aí recentemente de chegar a 3.000 inscritos aqui no canal. Muita satisfação. E isso dá muita moral aí para a gente continuar fazendo aqui o conteúdo, produzindo conteúdo de qualidade para você. Eu sou o professor Anderson Magalhães, galera. Nós estamos juntos, eu estou à sua disposição. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!